Após muitos anos de evolução da tecnologia, atualmente existem várias formas de utilizar energia, uma das quais é o uso da energia pneumática, que significa estudo ou uso de ar pressurizado. Para a aplicação de tal processo, é necessária ainda a preparação do ar comprimido. Consequentemente, como o próprio termo já diz, é utilizado o compressor no início do processo. Compressores são engenhos cujo objetivo é elevar a pressão de um volume N de ar ou gás admitido do próprio ambiente, na maioria dos casos. Esse ar se situa em uma central de distribuição e é escoado a determinados locais através de tubulações. Os compressores elevam o volume de ar até determinada pressão a fim de realizar trabalho, produzindo dessa forma ar comprimido. Pode-se dizer, então, que os compressores são máquinas pneumáticas que atuam na conversão de energia, seja ela elétrica ou mecânica, em energia de pressão ou potencial. Compressores podem ser classificados quanto ao seu deslocamento, assim como máquinas hidráulicas, podendo ser compressor de deslocamento positivo, como compressor de êmbolo ou pistão, ou compressor de deslocamento dinâmico, como os compressores de turbina. Já os compressores de deslocamento dinâmico, a pressão desejada é obtida através da energia cinética do ar, ao escoar pelo compressor e por um elemento rotor laminado dotado de alta rotação. Esse ar ganha energia cinética através desses elementos rotores e na câmara de descarga. Assim como nas bombas dinâmicas, está presente um difusor que converte essa energia em energia potencial de pressão. Os compressores de deslocamento positivo são baseados na redução de volume do ar. Esse mesmo ar é succionado em uma câmara isolada no meio externo e o meio, ao entrar em contato com o compressor, tem seu volume gradativamente diminuído. Ao atingir uma pressão elevada demais, tem-se o acionamento de válvulas de retenção ou simplesmente dá-se vazão ao ar pressurizado pela câmara de descarga. Outro tipo bastante conhecido de compressor é o compressor de parafusos. Esse compressor é dotado de uma carcaça onde giram dois rotores helicoidais em sentidos opostos. Um dos rotores possui lóbulos convexos e o outro uma depressão côncava, e são denominados respectivamente rotor macho e rotor fêmea. Os rotores são sincronizados por meio de engrenagens. Entretanto, existem fabricantes que fazem com que um rotor acione o outro por contato direto. O compressor dinâmico de fluxo axial, o ar é acelerado a partir do centro de rotação em direção à periferia, ou seja, é admitido pela primeira hélice, rotor dotado de lâminas dispostas radialmente, e é acelerado pelo impulsor radialmente. Quando vários estágios estão reunidos em uma carcaça única, o ar é obrigado a passar por um difusor antes de ser conduzido ao centro de rotação do estágio seguinte, causando a conversão de energia cinética em energia de pressão. A relação de compressão entre os estágios é determinada pelo desenho da hélice, sua velocidade tangencial e a densidade do gás. O resfriamento entre os estágios, a princípio, é realizado através de camisas d'água nas paredes internas do compressor. Atualmente existem resfriadores intermediários separados de grande porte, devido à sensibilidade à pressão, por onde o ar é dirigido após 2 ou 3 estágios. Manutenção do compressor. Esta é uma tarefa importante dentro do setor industrial. É imprescindível seguir as instruções recomendadas pelo fabricante, que, melhor do que ninguém, conhece os pontos vitais de manutenção. Um plano semanal de manutenção será previsto, e nele será programada uma verificação no nível de lubrificação, nos lugares apropriados e particularmente nos mancais de compressor, motor e no cárter. Neste mesmo prazo, será prevista a limpeza do filtro de ar e a verificação experimental da válvula de segurança, para a comprovação do seu real funcionamento. Será prevista também a verificação da tensão das correias. Periodicamente, será verificada a fixação do volante sobre o eixo de manivelas. Irregularidades na compressão. Como na compressão o ar é aquecido, é normal um aquecimento do compressor. Porém, às vezes o aquecimento exagerado pode ser devido a uma das seguintes causas: falta de óleo no cárter, válvulas presas, ventilação insuficiente, válvulas sujas
óleo do cárter viscoso demais, válvulas de recalque quebradas, filtro de ar entupido. E em caso de batidas ou barulhos anormal, observa-se o seguinte: cavão no pistão, folga ou desgaste nos pinos que prendem as buchas e os pistões, jogo nos mancais das buchas no eixo das manivelas, desgaste nos mancais principais, válvulas mal assentadas, volante solto.